Você sabia que Deus concedeu a cada um de nós capacidades únicas que podem transformar vidas e impactar o mundo de maneiras extraordinárias? Esses presentes são chamados de dons espirituais, e eles não foram dados por acaso. Eles carregam um propósito especial e são uma expressão do amor e da intenção divina para nossas vidas. Mas quantas vezes nos perguntamos: quais são esses dons? Como eles se manifestam em nossa rotina? E, principalmente, como podemos usá-los para cumprir a missão que Deus nos confiou? Hoje, vamos mergulhar nesse tema tão profundo e revelador, explorando 3 dons espirituais que podem mudar completamente a forma como você encara a sua jornada. E o mais interessante é que esses dons não dependem das nossas capacidades naturais, mas vêm diretamente de Deus, como um reflexo da sua sabedoria, bondade e poder. Eles não apenas nos tornam instrumentos para realizar coisas grandiosas, mas também nos conectam ainda mais à vontade divina e ao propósito que Ele tem para nós. Pense nisso. Talvez você já tenha experimentado esses dons em sua vida, mesmo sem perceber. Pode ter sido naquele momento em que encontrou uma solução que parecia impossível, em um conselho que deu e que impactou profundamente outra pessoa, ou até mesmo naquela serenidade inexplicável que sentiu diante de uma situação desafiadora. Esses são sinais de que Deus está agindo em você e através de você. No vídeo de hoje, você vai descobrir como reconhecer e desenvolver esses dons, além de entender por que eles são tão importantes. Não estamos falando apenas de habilidades extraordinárias, mas de algo muito mais profundo. Ferramentas espirituais que nos ajudam a cumprir a nossa missão e a viver uma vida plena, guiada por Deus. Então te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Juntos, vamos explorar esses dons, entender como eles se manifestam e descobrir o que Deus quer nos ensinar por meio deles. Afinal, reconhecer e usar esses dons é um dos maiores passos que podemos dar para viver uma vida alinhada ao propósito divino. O primeiro dom espiritual que vamos explorar hoje é o dom da sabedoria divina. Quando pensamos em sabedoria, muitas vezes associamos a ideia a conhecimento acumulado ou experiência de vida. Mas o dom da sabedoria divina vai muito além disso. Ele é uma manifestação do Espírito Santo que nos capacita a enxergar as coisas com a perspectiva de Deus. É como se, em momentos cruciais, recebêssemos uma visão clara, que transcende o raciocínio humano, nos permitindo agir de forma justa, eficaz e alinhada ao propósito divino. Esse dom não é algo que adquirimos por mérito ou esforço, mas um presente divino que pode se manifestar de diferentes formas. Pense naqueles momentos em que, sem explicação, você encontra uma solução para um problema que parecia sem saída. Ou quando oferece um conselho que transforma a vida de alguém, mesmo sem ter planejado o que dizer. Essas são manifestações do dom da sabedoria divina, e elas mostram como Deus age através de nós para guiar e abençoar outras pessoas. Quem possui esse dom geralmente transmite uma paz interior que atrai e inspira confiança. São aquelas pessoas que, mesmo em situações difíceis, conseguem olhar além das aparências e encontrar a melhor forma de agir. Essa clareza não vem apenas de uma inteligência humana, mas de uma conexão profunda com Deus. É como se, nesses momentos, o Espírito Santo nos lembrasse que não estamos sozinhos e que Ele está disposto a nos guiar em todas as nossas decisões. É importante lembrar que esse dom não se limita a momentos grandiosos ou a líderes religiosos. Ele pode estar presente em gestos simples do dia a dia, na maneira como aconselhamos um amigo, como solucionamos um conflito familiar, ou até mesmo em como conduzimos nossas próprias vidas com sabedoria e discernimento. Por isso te convido a refletir. Você já vivenciou momentos em que pareceu receber uma sabedoria que não era sua? Já teve a sensação de que Deus colocou as palavras certas na sua boca ou clareou sua mente quando tudo parecia confuso? Esses momentos podem ser sinais de que o dom da sabedoria divina está agindo em sua vida. E mais do que isso, é um convite para que você se abra ainda mais à ação do Espírito Santo, buscando essa conexão que nos orienta e nos fortalece. Reconhecer esse dom é o primeiro passo para utilizá-lo com responsabilidade, sabendo que ele foi dado para cumprir um propósito maior. Afinal, a verdadeira sabedoria não é algo que exalta quem a possui,
mas algo que glorifica a Deus e edifica aqueles ao nosso redor. O segundo dom espiritual que vamos explorar é o dom da fé inabalável. Quando ouvimos a palavra fé, geralmente pensamos em acreditar em algo ou em confiar em Deus. Mas o dom da fé vai muito além de uma crença comum. Ele é uma confiança sobrenatural que se manifesta de forma extraordinária, especialmente em momentos de adversidade. É como se, em meio às maiores tempestades, essa fé nos ancorasse em Deus, permitindo-nos permanecer firmes e inabaláveis, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Esse dom é um presente especial do Espírito Santo, que capacita algumas pessoas a enfrentarem situações que, humanamente falando, seriam impossíveis de suportar. São aquelas pessoas que, mesmo diante de diagnósticos difíceis, perdas inesperadas ou desafios insuperáveis, continuam confiando plenamente em Deus. Mais do que isso, elas inspiram aqueles ao seu redor a também acreditarem. Um exemplo clássico desse dom pode ser visto em histórias de grandes heróis da fé, mas ele também se manifesta de forma muito próxima de nós, no dia a dia. Talvez você conheça alguém que passou por momentos difíceis, como uma doença grave, uma crise financeira ou um desafio familiar, mas que, mesmo assim, manteve a serenidade, a força interior e a confiança de que Deus estava no controle. Essas pessoas são como luzes que nos lembram que, com Deus, não há motivo para desespero. Os sinais do dom da fé inabalável são claros. Quem o possui geralmente demonstra uma serenidade profunda, mesmo em meio a crises. Não se trata de ignorar a realidade ou de fugir dos problemas, mas de confiar plenamente que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Essa fé traz uma força interior que não apenas sustenta quem a possui, mas também inspira e fortalece aqueles que estão ao redor. E o mais bonito desse dom é que ele não se manifesta apenas em grandes momentos de dificuldade. Ele pode ser visto em pequenos atos de perseverança diária, como naqueles que continuam orando por uma solução, mesmo quando tudo parece perdido, ou naqueles que escolhem manter a esperança, mesmo sem ver os resultados imediatos. Agora reflita por um instante. Você já encontrou alguém cuja fé parecia inabalável, mesmo diante das maiores dificuldades? Já se sentiu inspirado por essa confiança sobrenatural? Ou talvez você mesmo já tenha experimentado momentos em que, apesar das circunstâncias, uma certeza interior te dizia para continuar confiando? Esses são sinais do dom da fé inabalável. Se você reconhece esse dom em sua vida, saiba que ele é um convite de Deus para ser um exemplo de perseverança e confiança para os outros. E se você ainda não sente essa fé de forma tão intensa, peça a Deus que fortaleça seu coração. Afinal, ele é a fonte de toda a fé, e é através dela que podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos. Agora vamos falar sobre o dom do discernimento espiritual. Esse dom é uma capacidade dada por Deus para perceber, de forma clara e intuitiva, as influências espirituais que estão agindo em uma situação, em uma pessoa, ou até mesmo em um ambiente. É como uma sensibilidade especial que nos permite distinguir entre o que vem de Deus e o que não vem. E, em um mundo cheio de distrações e informações conflitantes, esse dom é essencial para nos guiar no caminho certo. O discernimento espiritual não é apenas uma intuição comum, mas algo muito mais profundo. Ele nos ajuda a identificar energias boas ou ruins, revelando o que está por trás de determinadas palavras, ações ou situações. É como se o Espírito Santo nos desse óculos espirituais para enxergar além do que é visível. Lembro-me de um momento em que experimentei algo muito próximo disso. Certa vez fui convidado para participar de um projeto que, à primeira vista, parecia uma grande oportunidade. Tudo estava bem estruturado, as pessoas envolvidas pareciam confiáveis e os argumentos eram muito convincentes. Mas enquanto ouvia a proposta, algo dentro de mim não parecia certo. Não havia uma explicação lógica, mas um desconforto constante que eu não conseguia ignorar. Eu me lembro de ter orado sobre isso, pedindo a Deus que me ajudasse a entender o que estava sentindo. Pouco tempo depois, detalhes começaram a surgir e percebi que a intenção por trás daquele projeto não era tão boa quanto parecia.
A decisão de recusar foi difícil, mas foi uma das melhores que já tomei. Hoje, olhando para trás, vejo claramente que Deus estava me protegendo. Esse é o poder do discernimento espiritual. Ele nos protege de escolhas equivocadas e nos guia a decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus. É um dom que nos ajuda a evitar armadilhas espirituais, a reconhecer pessoas ou situações que podem nos prejudicar e, principalmente, a buscar aquilo que nos aproxima de Deus. Quem possui esse dom geralmente tem uma intuição muito apurada. São pessoas que conseguem perceber quando algo não está certo, mesmo sem evidências concretas. Elas são capazes de identificar intenções ocultas, discernir influências espirituais e tomar decisões com base nessa sensibilidade. Mas o discernimento não é apenas para nos proteger. Ele também é uma ferramenta poderosa para ajudar os outros. Alguém com esse dom pode perceber quando uma pessoa está sendo espiritualmente oprimida ou influenciada de forma negativa e, com sabedoria, ajudá-la a buscar libertação e cura. Agora reflita. Você já teve uma experiência em que sentiu claramente que algo ou alguém não era o que parecia e depois percebeu que estava certo? Ou já tomou uma decisão baseada em uma sensação interior que acabou sendo crucial? Essas podem ser manifestações do dom do discernimento espiritual. Se você reconhece esse dom em sua vida, agradeça a Deus por essa bênção. Use-o com responsabilidade, sempre buscando orientação e sabedoria do Espírito Santo. E se ainda não percebe esse dom em ação, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, porque Ele está sempre disposto a nos guiar e proteger. O dom espiritual não é apenas uma bênção, ele é também uma responsabilidade. Quando Deus nos concede dons como sabedoria, fé ou discernimento, Ele não o faz para que sejam usados para nossa própria glória ou benefício. Esses dons são ferramentas divinas, dadas com o propósito de servir a Deus e ao próximo, e essa responsabilidade deve ser levada a sério. Uma das maiores armadilhas em relação aos dons espirituais é usá-los de forma egoísta ou para autopromoção. Quando alguém busca destacar-se ou exaltar-se por possuir um dom, perde o foco principal: glorificar a Deus e edificar os outros. Os dons não são troféus que exibimos, mas instrumentos que usamos para cumprir nossa missão divina com humildade e dedicação. Cultivar esses dons também é essencial. Deus nos confia essas capacidades para que as desenvolvamos e as utilizemos com sabedoria. Isso exige oração constante, leitura da palavra de Deus e um coração disposto a aprender e crescer. Assim como um instrumento musical precisa ser afinado para tocar belas melodias, nossos dons espirituais precisam ser exercitados para alcançarem seu potencial máximo. É importante lembrar que cada dom é dado com um propósito específico, e todos eles são necessários no corpo de Cristo. Enquanto alguns são chamados a liderar, outros são chamados a aconselhar, interceder ou proteger espiritualmente. Nenhum dom é maior ou mais importante que o outro. Todos trabalham juntos para cumprir os planos de Deus. Além disso, a responsabilidade inclui saber quando e como usar esses dons. Um conselho dado sem sensibilidade, mesmo vindo de sabedoria divina, pode ferir em vez de curar. O discernimento espiritual usado para criticar ou julgar perde sua essência. E até mesmo a fé inabalável, quando exibida sem amor, pode afastar em vez de inspirar. Por isso, peça sempre orientação a Deus para que seus dons sejam usados de forma sábia e responsável. Lembre-se de que eles são uma expressão do amor e da graça divina e devem refletir isso em todas as suas ações. E, acima de tudo, mantenha o foco em glorificar a Deus e em servir ao próximo. Essa é a maior forma de honrar os dons que Ele nos deu. Ao refletir sobre os dons que Deus lhe confiou, pergunte-se: como tenho usado o que recebi? Estou cumprindo o propósito divino com responsabilidade? Que essa reflexão nos inspire a buscar uma vida em que nossos dons sejam usados para trazer luz, paz e transformação ao mundo. Hoje exploramos juntos a beleza e a profundidade dos dons espirituais. Desde a sabedoria divina, que nos orienta em decisões importantes, até a fé inabalável, que nos sustenta nos momentos mais desafiadores, passando pelo discernimento espiritual,
que nos protege e guia no caminho certo. Cada um desses dons é uma prova do cuidado e da presença de Deus em nossas vidas. Um lembrete de que Ele não apenas nos chama para cumprir uma missão, mas também nos equipa com tudo o que precisamos para realizá-la. No entanto, o que mais aprendemos aqui é que esses dons não são sobre nós. Eles são sobre Ele. São sobre o propósito de Deus para nossas vidas e a maneira como podemos usá-los para abençoar aqueles ao nosso redor. Não importa o tamanho ou a forma do dom que você recebeu. O mais importante é usá-lo com responsabilidade, humildade e amor. Agora, eu te convido a refletir. Qual dos dons que abordamos hoje você sente que já se manifesta em sua vida? Qual você gostaria de desenvolver ainda mais? Lembre-se de que todos nós temos dons, e o primeiro passo para vivê-los plenamente é reconhecê-los e dedicá-los ao propósito divino. Se este conteúdo tocou o seu coração e te fez pensar mais profundamente sobre os dons que Deus te deu, eu te encorajo a deixar um comentário aqui com a palavra propósito. Dessa forma, vamos compartilhar juntos a responsabilidade e a alegria de viver alinhados à vontade de Deus. Por fim, peço que você compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, se ainda não está inscrito, faça parte da nossa comunidade. Assim, continuaremos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Que Deus abençoe sua vida e te capacite a viver plenamente os dons que Ele confiou a você.